Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos os Salmos 23. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E no nome de Jesus, que a providência do Senhor seja liberada abundantemente sobre a tua vida, na tua casa, nos teus negócios, nos teus projetos e sonhos. Que o Senhor venha prover também escape para quem está diante de situações difíceis. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que o Deus da providência, o Deus do livramento, o Deus que dá saída, o Deus que provê saída, está trabalhando numa saída, num escape para você. Oramos em nome de Jesus para que o poder sobrenatural de Deus toque na nossa vida e toque também em toda a estrutura da nossa casa, no nome de Jesus Cristo. Eu oro também, Senhor, cancelando todo tipo de inveja, todo tipo de palavra maldita, de palavra negativa, de difamação, de mentira, de invenção, de calúnia, de malfazejo, de oração contrária contra você e contra a sua casa. Oramos também para que o Senhor traga e revele tudo aquilo que está em oculto, para que nada, absolutamente nada, fique encoberto. Que Deus te mostre, que Deus te revele, que todas as coisas estejam sendo reveladas pelo Senhor na tua vida, na tua casa, na tua empresa, nos teus relacionamentos, em nome de Jesus. Que o Senhor te dê o discernimento espiritual para compreender as coisas que estão ao teu redor. Em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Você recebe essa oração? Deus é fiel, Deus é poderoso, é maravilhoso. Eu quero me alegrar aqui em Deus, dizendo que o Senhor tem feito coisas maravilhosas. Temos recebido muitos testemunhos de pessoas abençoadas, pessoas que Deus tem intervido na vida delas, e isso também está acontecendo na tua vida, em nome de Jesus. E logo mais teremos o início do nosso tour profético. Eu vou transmitir ao vivo aqui, 19h30, nós vamos começar a transmissão do nosso tour e vai ser maravilhoso em nome de Jesus. Hoje estarei em Farroupilha, amanhã estarei em Caxias e domingo pela manhã estarei em Novo Hamburgo e depois retorno para São Paulo. Ore por nós para que o Senhor nos abençoe em todas as coisas. Amém? Deuteronômio capítulo 1, do verso 6 a 8. Eu tenho hoje uma palavra e a palavra é parado no meio do caminho. Tem muita gente parada no meio do caminho. Tem muita gente que deveria continuar, mas que parou. Tem mais para ela, mas ela se acomodou. Quantos de nós já deixamos o comodismo, a preguiça e até mesmo a dor nos paralisar, nos impedir de realizar coisas novas, de continuar construindo? Toda pessoa que começa uma obra, ela tem que ir até o fim daquela obra. Ainda que tenha dificuldades, intempéries, ela tem que procurar continuar, ir até o fim. A Bíblia diz que o que Deus começa, Ele termina. Tudo que Deus faz é assim. A minha oração é, Senhor, que eu possa concluir todos os projetos que o Senhor colocou nas minhas mãos.
Eu não quero deixar nada pela metade. Eu quero concluir. Eu quero ser fiel. Eu quero honrar. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Olha o que está escrito aqui em Deuteronômio capítulo 1, do verso 6 a 8. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte. Voltai-vos e parti. Ide à região montanhosa dos amorreus e a todos os seus vizinhos, na Arabá e a região montanhosa e a baixada e ao Neguebe e a costa marítima, terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Muitas vezes, Deus nos lembra que há uma terra a ser conquistada. Assim como os israelitas, paramos no meio do caminho. O Senhor disse para os israelitas: vocês estão há muito tempo aqui neste monte. A estagnação não é uma coisa de Deus. Pausas não é uma coisa de Deus. Eu sei que são necessárias em algum momento, quando você está muito acelerado, você precisa dar uma pausa para descansar, para revigorar, para buscar uma nova direção. Porque, ao contrário do que os homens fazem conosco, se você pegar o GPS e você está indo para um determinado lugar e você passa da entrada, o que o GPS fala para você? Recalculando rota, não é? Mas o homem diz: acabou. O homem diz: não tem mais jeito. O homem diz: para por aqui. Mas nós precisamos ouvir não a voz dos homens, temos que ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus sempre vai dizer para nós: continua. Recalcula a rota. Mas não sai daquilo que você está fazendo. O povo de Israel havia parado numa montanha. Eles haviam conquistado, mas Deus tinha muito mais ainda para eles conquistar. Será que nós não acabamos nos acovardando diante das dificuldades, dos inimigos que têm se colocado contra nós? Será que nós não paramos e na verdade, nós estamos travando o nosso próprio crescimento? Com medo disso, com medo daquilo? Aí você vê as notícias e você vê que o mar não está para peixe, e você pensa: o mar não está para peixe, então eu não vou fazer nada, porque ainda não é o tempo, eu posso gastar aquilo que eu tenho. É verdade que precisamos, como eu disse, descansar, repor as nossas forças, mas ao parar mais do que é necessário, nós ficamos estagnados e enfraquecemos na fé. Tem gente que parou de uma maneira que é triste de ver, porque eles já conquistaram determinada coisa, mas perderam, sabe? Aquela vontade de conquistar mais, de viver as promessas de Deus, de querer, sabe, o mais que Deus tem para a vida deles. Eles estão ali, parados, se contentaram com algo, se contentaram, sabe, com uma realidade, já é o suficiente, então vamos parar por aqui. Mas e se Deus tem mais? E se Deus quer que você conquiste coisas maiores? Não é nem por causa sua, não é nem para ter mais um troféu, ou para ter mais uma medalha, ou para ter um pouco mais de recurso, é por propósito, é por propósito. O propósito de Deus é maior do que a minha saciedade. O propósito de Deus é muito maior e eu tenho que viver isso, eu tenho que experimentar isso. Será que você não parou no meio do caminho porque você viu que a coisa era muito difícil e você acabou desistindo? Com quem que Deus está falando hoje aqui? Com quem que Deus está, sabe, querendo consertar algo? Por que paramos no meio do caminho? Às vezes, como eu disse, é devido ao nosso conformismo. Que erro grave! Nos conformamos que as coisas são difíceis, então tá tão difícil que eu vou parar por aqui. E as coisas vão ser difíceis,
Tudo que é bom vai exigir esforço, tudo que é bom vai exigir sacrifício, tudo que é bom vai exigir mais força, mais empenho. E as coisas nem sempre virão de bandeja para nós. Algumas vezes as coisas, elas chegarão para nós e elas chegarão da forma mais bruta que podemos imaginar, mas cabe a nós lapidar aquela oportunidade, lapidar aquela porta que Deus abriu e acreditar que Deus colocará em nós a energia, a habilidade para transformar aquilo em algo bom. Até no campo espiritual, sempre há novas terras para conquistar, embora isso signifique uma batalha. Então, se você desistir de orar pelo seu filho, se você desistir de orar pelo seu casamento, se você disser, olha, aqui já está bom, eu já ganhei um filho para Jesus, isso é o suficiente. Não, não é o suficiente, você tem que ganhar todos eles para Jesus. Não é o suficiente, sabe, apenas você empreender. Você tem que querer mais. Deus tem mais para a sua vida. Os israelitas deveriam lutar e você também deve lutar para conquistar a sua bênção. O inimigo vai tentar deter você, mas a vitória está garantida. Deus te diz como disse para Josué, e ele diz para mim e para você, Josué 1,9: eis que eu te mando que te esforces e sejas corajoso, não temas, porque o Senhor teu Deus estará contigo onde quer que vás. Deus disse para Josué, ser forte e corajoso, não para no meio do caminho, faça tudo o que precisar fazer para viver as promessas que Deus disse para você, se movimente, trabalhe um pouco mais, se dedique, pense fora da curva. Você não fez algo que Deus pediu? Você está estagnado? Você parou de lutar pela sua vitória? Já está bom onde você está ou você quer mais? Porque o mais vai exigir tempo, o mais vai exigir coragem, o mais vai exigir muito mais energia, vai exigir muito mais recurso. Eu estava ainda pensando esses dias, para colocar em prática tudo que Deus me disse, eu vou precisar de muito esforço, muito esforço. E ainda que algumas coisas pareçam distantes de mim e que aparentemente sejam impossíveis, eu estou dia a dia acreditando num milagre de Deus, acreditando que Deus, Ele me prometeu, de alguma maneira Deus vai trazer o cumprimento disso. E eu venho aqui para lhe dizer em nome de Jesus Cristo, por que você parou no meio do caminho? Por que você desistiu desse negócio? Por que você quer fechar as portas dessa empresa? Por que você quer saltar fora desse casamento? Você não acredita que Deus pode lhe dar os meios, pode colocar as pessoas certas no seu caminho e pode te abençoar de uma maneira extravagante e sobrenatural, porque Ele é Deus? Ele é Deus e nós devemos crer no poder de Deus. Se Pedro andou sobre as águas, nós podemos crer para ver a materialização do sobrenatural de Deus na nossa vida, a provisão de Deus. Deus é Deus, Deus é Deus e nós temos que apenas continuar. Não estagne, lute mais um pouco, lute um pouco mais amanhã, mas continue. Seja forte e corajoso, não pare no meio do caminho, há mais para conquistar. Receba essa palavra profética sobre a tua vida, há mais para conquistar. Entre no mais de Deus, entre naquilo que Deus tem preparado e reservado para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, eu deixo essa instrução para você. É uma palavra profética, é uma instrução de Deus, para que você possa caminhar em vitória e viver o sobrenatural de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91 e também quero falar do nosso novo devocional. Agora é o devocional Kids, certo? Para crianças. Deixa eu mostrar para você que está aí. Olha só, Jesus sendo batizado. Daí aqui conta a história de como que Jesus foi batizado. Quando a gente vira aqui a página, olha só, tem um desenho para a criança pintar
Tem também brincadeiras aqui e ensina de uma forma lúdica a palavra de Deus para as crianças, ensina para elas princípios. É o devocional que você deveria investir na vida do teu filho, na vida do teu neto, certo? E junto, quem adquirir o Café com Jesus Kids, a gente está mandando junto esse kit aqui de canetinhas, olha só, tá? Canetinhas para a criança poder colorir, e tenho certeza que vai abençoar muito a vida dos teus filhos, você que tem netos, você que tem sobrinhos, certo? Peça já, você pode pedir lá no nosso site www.vinicius7.com.br, e você que é adulto, tem os devocionais para adulto, Café com Jesus, né? O Café com Jesus 1 e esse aqui o Café com Jesus 2. Deixa eu mostrar para você, olha aqui como é que é a parte interna. Aqui é o versículo bíblico, as direções para o teu dia, aqui uma oração para você fazer comigo. Cada livro tem 365 orações. E aqui, nesse espaço em branco, você faz a sua oração a punho. Então esses livros aqui vão te abençoar, vão abençoar a tua casa, agora tem para abençoar também teus filhos, porque assim como ele pega você lendo o seu devocional, ele também vai ter o devocional dele agora, né, para ler também, para desenhar junto com você, tá bom? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91 e lembrando a todos que às entre 19 e 19h30 nós vamos começar a transmitir o nosso tour. Vai ser transmitido ao vivo, você vai poder pegar cada uma das palavras que eu estarei ministrando nesse tour e vai ser maravilhoso em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Escreve aqui nos comentários a palavra provisão. E não fique com essa palavra só para você. Tem muita gente próxima que não pode parar no caminho também. Então seja um abençoador e mande essa oração para os teus familiares, para os teus amigos, para os grupos de oração que você está. Amém? Mande essa oração para eles, em nome de Jesus. E eu gostaria também que todos vocês, nesse final de semana, no sábado e no domingo, que estão orando por provisão de Deus, que você estivesse aqui conosco. Estamos declarando, profetizando provisão de Deus. Então, fique firme em oração junto conosco, em nome de Jesus. Amanhã, 6 da manhã, eu vou esperar vocês aqui. Amém? Vamos continuar orando, porque é na oração que nós temos resposta. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração. Oro por aqueles que estagnaram, oro por aqueles que pararam no meio do caminho, para que o Senhor os fortaleça, para que o Senhor renove seu ânimo, para que o Senhor renove sua força, em o nome de Jesus Cristo. Eu oro, Pai, para que o Senhor esteja dando um novo alento a essa pessoa que cansou, essa pessoa que perdeu até mesmo, Pai, a inspiração que tinha. A minha oração é para que haja um renovo, que o Senhor venha prover essa pessoa de força, de novos projetos, de um novo ânimo, em o nome de Jesus Cristo. E aquilo, Senhor, que a prejudicou no meio do caminho, ou que colocou medo nela e que fez com que ela desistisse daquilo que o Senhor colocou no coração dela,
que a partir do dia de hoje, ela venha colocar a sua fé no Senhor, ela venha renovar as forças no Senhor e no nome de Jesus Cristo haja um destravar, haja um romper de Deus na vida dela. Senhor, que as barreiras sejam quebradas agora. Em o nome de Jesus, eu oro para a provisão de Deus entrar na vida dessa pessoa, a provisão de Deus entrar no seu caminho e que todo tipo de atrapalho caia por terra em o nome de Jesus Cristo. Espírito Santo do vivo Deus, vem sobre teus filhos e libera do teu poder, libera da tua graça, Pai. E todo aquele que estava em pausa, todo aquele que estava em estagnação, a partir de agora, ele irá movimentar. A partir de agora, vai aumentar a sua velocidade. Como está escrito na tua palavra, Pai, os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa é a tua promessa para os teus filhos, Pai. Um renovo do alto, um refrigério do alto, o aparato do alto descendo sobre a vida de cada pessoa. Também oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo e que essa pessoa seja curada, ela seja livre. Agora, no nome de Jesus, Jesus, tu cura. A nossa fé está em ti e nós declaramos saúde sobre essa pessoa. Amém e amém. Glórias ao nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Uma boa noite a todos e logo começa ao vivo o nosso Tour Profético Sul. Espero que você nos acompanhe, espero que você esteja junto com a gente e que Deus guarde e proteja cada um. Não pare no meio do caminho, tem mais de Deus para a tua vida. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós te pedimos, doce e amado Espírito Santo, nos encha da tua presença, nos encha da tua graça e do teu favor. E nós oramos para que a vida extraordinária de Deus toque em todas as áreas da nossa vida. Nós apresentamos diante de Ti todos os nossos pedidos, toda a nossa oração, entrega, clamor, e Te pedimos o Teu favor. Te pedimos, Pai, e profetizamos em nome de Jesus bênçãos sobre a vida espiritual, familiar, financeira, emocional, relacionamentos, saúde e justiça e livramento. E damos bem-vinda ao Espírito Santo nessa noite, para que Ele fale conosco, para que Ele nos dê direção. Colocamos nossa vida, família, tudo que temos e tudo que somos diante de Ti. E Te pedimos, ó Deus, libera o sobrenatural. E todo aquele que está doente, todo aquele que está cansado, sobrecarregado, afadigado de muitas coisas, que nesse momento receba alívio, que todo jugo seja quebrado, que toda oposição espiritual saia do caminho. E nós declaramos, Jesus é o Senhor da nossa vida e da nossa casa. Amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família. Hoje é o primeiro dia do nosso propósito de oração da vida extraordinária. Estou em oração e jejum nesses 21 dias, clamando por 7 áreas da nossa vida. Eu creio que Deus é Deus que responde. E eu creio também que assim como Daniel, ele orou por 21 dias buscando uma resposta do céu, e a resposta veio através da oração e do jejum, nós também teremos resposta. E eu volto a dizer o que eu falei na oração da manhã. Só a oração é como se fosse um motor só. Quando você coloca o jejum junto, é como 2 motores trabalhando. E é isso que nós estamos fazendo aqui. E estamos orando e profetizando em nome de Jesus. E essa planilha você pode baixar gratuitamente no meu site www.vinicius7.com.br. Olha só, aqui você vai colocando seus pedidos, todas as necessidades que ao longo desse propósito você vai lembrando, espiritual,
na sua família, financeira, emocional, relacionamento, saúde, justiça e livramento. E aqui embaixo você vai marcar. Não consegui baixar no site, pega uma folha em branco e faz uma planilha como essa, certo? Mas não deixa de apresentar diante de Deus. Eu creio que nessas petições nós teremos grande vitória. E um detalhe, esteja ao vivo junto conosco. Faça um esforço. Se não conseguir, tudo bem, assiste depois. Mas se puder, faça isso como disciplina espiritual na sua vida. Deus me deu uma palavra. 5 coisas a serem lembradas durante a crise. Todos nós enfrentamos dias de tensão, crises, seja financeira, seja familiar, seja emocional. Mas como vencer essas crises? O que nós devemos lembrar quando passamos por crises? A primeira coisa que você tem que entender é que as crises não surpreendem a Deus. Deus já conhece elas antes delas acontecerem. E tem um texto da palavra que é 1 Pedro capítulo 4, verso 12 e 13, que diz: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e vos alegreis. O que a Bíblia está dizendo é: você não deve se apavorar quando a crise aparecer. Não estranhe, porque isso faz parte da sua caminhada, isso faz parte da sua jornada. E algumas coisas devem ser lembradas quando estamos enfrentando uma crise. A primeira delas é que Jesus experimentou também numerosas crises. Em Mateus capítulo 27, do 40 ao 43, fala sobre a ressurreição de Jesus. E até na sua ressurreição, ele enfrentou crises. Entenda uma coisa, parecia que tudo ia acabar na crucificação. No entanto, mesmo na crucificação, ele foi zombado e escarnecido por quem estava ali, um dos ladrões, fora as pessoas que estavam ali assistindo aquela cena. E depois da ressurreição, teve alguns que não creram. Ou seja, Jesus enfrentou crises em toda a sua trajetória. Por quê? Porque toda trajetória de sucesso vai haver crises. E a forma como nós respondemos a essas crises é que vai ditar se vamos vencer ou se vamos estagnar. Eu creio que Deus, Ele não vai permitir uma crise para lhe estagnar. Mas as crises também, elas vêm para nos projetar para algo maior. E se Jesus enfrentou crises e venceu, Ele é o nosso exemplo, nós também podemos vencer. A segunda coisa que você tem que lembrar é que a crise é a dobradiça da porta da promoção. Todo campeão tem circunstâncias difíceis para superar. Se você olhar para Daniel, ele experimentou a crise ao ser lançado na cova dos leões. 3 jovens hebreus enfrentaram a fornalha. Jó vivenciou a perda total dos filhos e dos bens. Elias teve o seu riacho seco. A viúva de Sarepta chegou à sua última refeição em uma época de fome quase extrema. Ou seja, todos aqueles que venceram, eles tiveram que passar pela crise. Então a crise, ela também é a dobradiça da minha promoção. Se você está passando por uma luta hoje, não é para você se desesperar, não é para você pensar em largar tudo, em desistir, em abandonar o barco, não, é para você lutar, porque essa crise, ela não veio, sabe, para te destruir, ela veio, na verdade, para ser uma dobradiça da sua promoção. Então creia. A terceira coisa que nós temos que lembrar na crise é que teremos uma companhia para atravessar cada uma das situações difíceis que a gente enfrenta. Ou seja,
não estaremos só. É como diz o Salmos 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Na crise, eu posso contar com a presença gloriosa de Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Eu posso afirmar para você que em momentos onde me senti sozinho, fraco, desanimado, ali eu senti a presença de Deus me fortalecendo, me capacitando. Eu nunca vou esquecer um dia onde eu estava no meu quarto orando e de repente a presença do Espírito Santo entrou. E quando a presença do Espírito Santo entrou, levou embora completamente a tristeza, a dor que estava na minha alma e me encheu de fé, me encheu de expectativa, me encheu de ânimo. Eu creio na presença manifesta de Deus. Nós não estamos sozinhos. Não importa o que você estiver passando, não importa o exército que você estiver lutando, Deus é maior na sua vida. E digo mais, nós não podemos ficar olhando para o problema. Nós devemos confiar que Deus já enviou anjos para cercar a nossa vida e para lutar por nós. Confie nisso em nome de Jesus. A quarta coisa que você tem que lembrar quando está passando por uma crise é que essa crise vai passar. A Bíblia diz no Salmos 30, verso 5, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então essa crise vai passar, ela vai passar. Nós pensamos que a crise vai ser eterna, que entramos dentro daquele buraco, agora não vamos sair. E eu venho aqui lhe dizer que você vai sair em nome de Jesus. Essa crise não irá se manter na sua vida. Maior é Deus e Ele vai dissuadir toda contrariedade contra a tua vida, em nome de Jesus Cristo. E a quinta coisa que você tem que lembrar, aumente seu tempo no lugar secreto, seu local de oração, porque durante a dificuldade, Deus trará proteção à sua vida, em nome de Jesus. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, porque é uma palavra profética, você vai vencer essa crise. Amém? E você que está entrando agora aqui nessa oração, quero pedir para você, já deixa sua curtida nesse vídeo e me ajuda a compartilhar com o maior número de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para grupos, certo? É um propósito que o Senhor colocou no meu coração, 21 dias orando pela vida extraordinária. Você que ainda não baixou a sua planilha, baixe agora. Vá lá no meu site www.vinicius17.com.br e baixe a sua planilha, certo? E preencha ela. Faça os seus pedidos de oração e vamos apresentar a Deus, tanto no início da oração quanto no final. Amém? Quero falar rapidamente também dos nossos livros. Esse aqui é o Café com Jesus Kids, exclusivo para crianças, para edificar a fé das crianças. A Bíblia diz, ensina o jovem no caminho que ele deve andar e mesmo quando velho não se desviará. Esse aqui é o Café com Jesus 2 e esse aqui é o Café com Jesus 1. Se você quiser levar o kit inteiro para enriquecer a sua fé e a fé da sua família, vá lá no meu site e adquira. Inclusive, o link está aqui na descrição do vídeo. E hoje eu dei início ao treinamento profético dentro da academia aqui no Global. Eu não gostaria que você ficasse de fora, porque todas as dúvidas que você tem do ministério profético, você vai tirar durante esse treinamento. O link está aqui na descrição ou direto no meu site. Vem se tornar aluno da academia aqui no Global, vem caminhar conosco, você vai ver que bênção que vai ser para a sua vida. Não perca essa oportunidade, amém? Tudo que eu sei do profético, eu vou compartilhar dentro desse treinamento. Vai ser maravilhoso em nome de Jesus. E quarta-feira estarei em Ribeirão Preto, junto com meu amigo, pastor Arão Henrique Xavier, na Prosperity Church. Vai ser maravilhoso. Amém? Salmo 91. Enquanto eu declaro, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e vamos andar juntos em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel.
Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Vamos orar agora por cada área. Eu vou estar orando e profetizando. Você também pega aí agora a sua planilha e nós vamos levantar um grande clamor em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, justo e poderoso, toda crise já tem hora, já tem dia para acabar totalmente. E nós declaramos, maior é o Senhor na nossa vida. Nós cremos, aquele que está conosco, a sua presença está na nossa vida. Por isso, Pai, eu apresento diante de Ti cada um dos pedidos de oração. Nós nos colocamos diante do Senhor e profetizamos uma vida extraordinária na nossa vida espiritual, vida extraordinária na família, vida extraordinária nas finanças, vida extraordinária nas emoções, vida extraordinária nos relacionamentos, vida extraordinária na saúde. E nesse momento eu oro agora declarando que toda enfermidade, toda dor, toda infecção, inflamação, rendas a Jesus Cristo. E toda pessoa, meu Deus, que tem algum tipo de impossibilidade no seu corpo físico, que haja cura agora, que haja milagre no nome de Jesus Cristo. E também profetizamos vida extraordinária para a justiça e livramento do Senhor na vida dessa pessoa. Cobre essa família com o teu precioso sangue, Pai. E eu peço tua bênção, eu peço céus abertos sobre a vida deles em nome de Jesus. E declaramos a paz que excede todo entendimento. A luz de Jesus Cristo entre nesse lugar e traga vida a essa pessoa. E eu profetizo o fim dessa crise e o começo da tua promoção. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Você foi abençoado? Então abençoe alguém. Compartilhe essa oração em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã, 6 e 7 da manhã. Eu aguardo todos vocês aqui ao vivo em nome de Jesus. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos o nome de Jesus Cristo, a vida de Deus, a vida extraordinária do Senhor Jesus, entrando em todas as áreas da nossa vida. E nós apresentamos a Deus a nossa casa, a nossa família, a nossa vida e pedimos a paz que excede todo o entendimento, a paz que só Jesus Cristo tem para dar. Leva embora a ansiedade, Senhor, leva embora pensamentos ruins, leva embora toda pressão e opressão da vida e traga sobre nós um renovo, um ânimo novo. Senhor, que a tua mão esteja sobre nós e como está escrito na tua palavra, a alegria do Senhor é a nossa força. Colocamos diante de ti a nossa família, colocamos diante de ti nossos pedidos de oração, todos os pedidos, Pai, que foram feitos aqui em nossa planilha, Pai. Nós apresentamos diante de ti e pedimos bênçãos sobre a vida espiritual, bênçãos sobre a família. E hoje, Senhor, eu oro em especial pela família, para que o Senhor traga união para a família, para que o Senhor traga salvação nessa casa, para que o Senhor traga avivamento no meio dessa família, para que as brigas cessem. Todo tipo, Senhor, de ataque espiritual contra a família, acabe no poderoso nome de Jesus Cristo. Pedimos bênção também sobre a nossa vida financeira.
Pedimos provisões especiais do Senhor, portas abertas, bons negócios, boas conexões e que tudo aquilo que estiver travado, Senhor, que seja destravado no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos também pela vida emocional, para que o Senhor traga saúde total e completa a essa alma. Leva embora, Senhor, todo tipo de depressão. Leva embora as angústias, os sofrimentos da alma e traga uma cura no interior dessa pessoa. Oramos também por relacionamentos, para que os relacionamentos sejam saudáveis, para que os relacionamentos tenham a bênção de Deus e aquilo que não for bênção do Senhor, afasta da nossa vida, afasta do nosso caminho. Também pedimos, Senhor, pela saúde, para que o Senhor restaure a saúde de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. Dizemos ao câncer, dizemos a alergias, dizemos a infecções, dizemos a todo tipo de inflamação, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos também por justiça e livramento. E pedimos a bênção do Senhor e que não nos falte a tua presença, Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Estamos apresentando nossa planilha diante de Deus. Essa planilha que você pode baixar gratuitamente no meu site www.vinicius7.com.br. E se não conseguir, não tem problema. Pega uma folha em branco, escreve as 7 áreas e coloca aqui embaixo dessas áreas, você coloca seus pedidos de oração. E volto a dizer, fique firme na oração. Que nada tire você desse propósito. Que nenhuma coisa importante se coloque entre você e seu propósito de oração. Amém? Deus está fazendo grandes coisas aqui. Grandes coisas. Inclusive, quero dar um testemunho que eu recebi da Costa, é o nome dela, e ela escreveu assim: testemunho de cura do meu sobrinho Igor, curado de leucemia. Durante as orações, eu colocava o nome dele e pedia cura. E o Senhor sempre profetizava pela cura. E eu e a mãe dele participamos sempre das campanhas. Tomamos posse e recebemos o milagre da cura. O Igor vai fazer um culto em frente à casa dele, em ação de graças pela cura alcançada. Deus é fiel. Somos de São José do Seridó, Rondônia. Glória a Deus, que maravilha! Glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus, Ele faz milagres. A nossa fé está em Jesus, Jesus, Ele que cura, Ele que opera milagres, amém? E você que quer entrar agora nesse propósito aqui pela primeira vez nessa oração, entra. Mesmo que nós já estejamos, né, com um propósito em andamento, entra agora pela fé. Entra agora, não perde mais um dia de oportunidade e ora conosco às 6 e às 18. Eu quero pedir para cada um de vocês a compartilhar essa oração agora. Já manda aí para amigos, para parentes, para grupos, aonde você puder, manda essa oração. Seja um abençoador. Não seja só o tipo de pessoa que sabe receber, mas não abençoa ninguém. Abençoe alguém com essa oração. Amém? E eu quero trazer a sequência da palavra que eu comecei hoje pela manhã. Hoje pela manhã eu falei sobre 4 decisões que vão abençoar a tua vida e que vão dar norte para você. E hoje eu quero falar, agora à noite, de mais 4 decisões. Mais 4 decisões, 4 princípios para decisões da maneira de Deus. Amém? E eu quero ler um versículo bíblico. Esse versículo está em Provérbios, capítulo 15, verso 22. A Bíblia diz assim: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Você tem que se aconselhar com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você tem que se aconselhar com pessoas sábias, com pessoas que têm as informações sobre a decisão que você tem que tomar. E algumas vezes você precisa de oração para tomar as decisões importantes que você precisa tomar. E eu quero dar aqui 4 princípios para você, certo? A continuação da palavra da manhã para você tomar decisões da maneira de Deus. Primeiro, pergunte a você mesmo: esta decisão está de acordo com a palavra de Deus? Há certas coisas na nossa vida que estão em desacordo com a palavra. E se estiver em desacordo com a palavra, não serve para a gente, não é a maneira de Deus. A maneira de Deus é fazer conforme a palavra.
Eu já aconselhei muitas pessoas ao longo da minha vida e muitas vezes teve casos onde uma pessoa estava apaixonada por outra, só que existia assim, sabe, um jugo desigual entre eles. E esse jugo, sabe, pesava muito sobre eles, várias vezes. E eu sempre alertava, olha, esse tipo de relacionamento é um jugo desigual. Eu não vou abrir aqui os pormenores do que é um jugo desigual, mas, sabe, a Bíblia diz que ter um relacionamento com uma pessoa que não tem os mesmos princípios que você é muito problemático. E eu sempre falava isso. E geralmente as pessoas teimam. Elas vão adiante, elas colocam a paixão na frente da razão. Elas colocam a paixão na frente da maneira de Deus. E o que dá? Sempre dá problema. Sempre dá problema. Ou seja, tudo que eu decidi na minha vida tem que estar em concordância com a palavra de Deus. Deus não tem como abençoar, sabe, uma pessoa que trabalha errado. Uma pessoa, a Bíblia fala sobre a balança enganosa, injusta. A pessoa que faz negócios injustos, Deus não tem como abençoar. Não tem como pedir oração por uma coisa errada. Deus não tem como abençoar. Então, tudo na nossa vida, toda decisão que a gente for tomar, tem que estar alinhada com a palavra de Deus. Se não estiver alinhada com a palavra de Deus, não serve para mim. O segundo princípio que eu quero ensinar para você é se essa decisão que você tem para tomar, será que essa decisão vai ser bênção para o reino de Deus? Será que essa decisão que você vai tomar vai ser bênção para o reino de Deus? Ou o reino de Deus vai perder com essa decisão? Porque é isso que você tem que pensar. Geralmente as pessoas colocam muita pressão em cima de nós para que a gente decida aquilo que elas querem. Mas e quando Deus está falando algo com você, de algo que vai ser uma bênção para o reino de Deus? E você pensa assim, puxa, mas sabe, aonde eu estou também é bênção, só que se eu me movimentar para cá, vai ser mais bênção ainda. Então, se vai ser bênção para o reino de Deus, siga em frente, ainda que você tenha oposição, ainda que tenha que remanejar muitas coisas, mas obedeça o que Deus está falando. Nós não podemos nos opor a algo que é de Deus. Nunca se oponha a algo que é de Deus, porque isso, sabe, é atrair algo ruim para a sua vida. Como assim me opor a algo que é de Deus? Às vezes, Deus fala com uma pessoa e Deus coloca no coração dela fazer determinada coisa. E daí, como é uma coisa que vai mexer muito com a vida dela, você diz, cuidado, não vai para frente, não faça isso, você vai perder sua vida, assim. Você tem que ter cuidado, porque às vezes foi algo que Deus colocou no coração daquela pessoa. E quem é que pode ir contra Deus? O terceiro princípio será bênção para todos que vão participar, direta ou indiretamente, inclusive a minha família? Então, em todas as minhas decisões eu tenho que pensar, isso vai ser bênção para a minha família? Isso vai trazer paz para a minha casa? Isso vai trazer saúde? Isso vai ser uma coisa que nós vamos nos alegrar? Porque nem sempre nossos filhos, quando até são pequenos, eles podem não concordar com alguma decisão que você está para tomar. Mas você que é adulto, você sabe que é o melhor. Então, se é o melhor, Deus está nisso aí. E um detalhe, as pessoas que vão participar desse projeto, que vão trabalhar nesse projeto, que vão estar junto com você, né, nesse negócio que você abrir, ou que você vai abrir, ou nessa decisão que você vai tomar, eles vão ser abençoados também? Vão. Então, toca para frente que é bênção. Amém? É esse o entendimento que a gente tem que ter. Porque geralmente as pessoas, sabe, até quando uma trabalha numa cidade e a outra trabalha em outra cidade, eu digo, nunca é bom isso para a família. O casal tem que estar junto. Tem que estar morando e trabalhando no mesmo lugar. É muito ruim, sabe? Quando um mora num lado e o outro mora no outro. Isso geralmente não dá certo. Em alguns casos pode até dar, mas geralmente isso não é bom. Por quê? Porque a família tem que estar junto, tem que ser bom para todo mundo, tem que ser bom para os filhos, tem que ser bom para as pessoas. E o quarto princípio, essa atitude, essa decisão que você está prestes a tomar é uma expressão de amor? É amor? É realmente você, sabe, você ama fazer isso? Seu coração está nisso?
Porque se seu coração não estiver nisso, não é bom, sabe? Porque nós nunca podemos substituir, primeiro, o poder de Deus, e a segunda coisa é substituir, sabe, a sensibilidade humana numa decisão. Toda pessoa que eu vi fracassar na vida, ela não estava de coração naquilo. Ela estava ali por outro motivo e não estava de coração. Deus não tem como abençoar uma coisa, sabe, que você não coloca o coração ali naquilo que você está fazendo. Você tem que colocar o coração na família que você está construindo, você tem que colocar o coração, sabe, na empresa que você está construindo, você tem que colocar o coração no ministério que Deus te deu, você tem que colocar o coração. E Deus vê e abençoa segundo a intenção do coração. Eu deixo essa palavra para você, espero que essa palavra, sabe, já tenha lhe ajudado aí a tomar uma decisão da maneira de Deus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Tivemos a academia hoje, a academia está fervendo e você não pode ficar de fora. Amém? E mais uma coisa importante, amanhã eu tenho um comunicado importantíssimo às 6 da manhã para quem não é aluno da academia aqui no Global. Para quem não é aluno da academia aqui no Global, eu tenho um anúncio amanhã importantíssimo e você não pode perder. Olha só, esses aqui são os nossos devocionais, Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2. Juntos, os dois têm mais de 700 orações e você pode adquirir para começar seu dia já com Deus, na presença de Deus, fazendo suas orações. Adquira no nosso site www.gnicera7.com.br, certo? E quero pedir para você compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe essa oração em nome de Jesus. Nós vamos declarar o Salmo 91 e você que ainda não conseguiu baixar a planilha, vai lá no meu site e baixa. Não conseguiu baixar, faz a planilha em casa. Ó, tá aqui, ó, bate um print da tela e faz exatamente como esse aqui, faz uma folha em branco, ok? Mas não deixa de fazer a sua planilha da vida extraordinária, em nome de Jesus. Escreve aqui nos comentários assim: minhas decisões serão da maneira de Deus. Amém? E domingo agora eu estarei ministrando às 9 horas da manhã na IEGNE, aqui de Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado. Domingo agora, 9 horas da manhã. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Vamos apresentar diante de Deus os nossos pedidos de oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos diante de Ti, em uma só fé, em um só Espírito, todos os nossos pedidos de oração. Cremos, ó Deus, que Tu és um Deus de resposta. Todos os pedidos que estão sendo feitos, nós colocamos diante de Ti. Eu apresento diante de Ti, Pai, as nossas petições. Pessoas de todo o mundo estão orando conosco nesse momento. E nós profetizamos a vida extraordinária, o poder de Deus, a liberação sobrenatural do Senhor. E declaramos vida. Declaramos a vida extraordinária, a vida abundante de Cristo Jesus sobre cada um dos nossos pedidos de oração. E eu te peço, Pai, toca com Teu poder neste lar. Leva embora, Pai, tudo aquilo que oprime esse lar, tudo aquilo que aflige essa casa, que aflige essa família, que isso vá embora. Toca com o Teu poder, Pai, e traga vida. Vida a este lar, vida a essa casa,
Em o nome de Jesus Cristo, e eu oro em especial hoje, Senhor, pelas famílias, para que dentro das famílias haja unidade, haja amor, haja, Senhor, cumplicidade, que as brigas acabem, os desentendimentos acabem, todas as perturbações cessem e que a vida de Deus toque nessa pessoa. Oro também para que um avivamento comece dentro desse lar. Em nome de Jesus, que todos sejam salvos e conheçam a Jesus Cristo. Oro também por portas abertas. Oro, Pai, para que o Senhor libere das tuas promessas, do teu sobrenatural, dos milagres na vida dessa pessoa e na sua casa. Toque-a com teu poder, Pai. Toque-a com a tua graça e toque-a com teu favor. No nome de Jesus. E que a unção de Deus quebre todo o jugo agora. A unção de Deus despedace espiritualmente a opressão espiritual. E que todo o mal que entrou nessa casa, toda a opressão, nós damos uma ordem: mal, escuta aqui, acabou para você, sai em nome de Jesus. A luz de Jesus Cristo está nesse lar, a presença de Deus está sobre nós e nós invocamos o nome de Jesus. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, pedimos a tua bênção sobre nós. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até amanhã, 6 da manhã, estaremos juntos aqui em oração, se Deus quiser. Até mais e que Deus os abençoe. Um abraço a todos, paz.